Rhaella Targaryen nasceu em Porto Real, a capital de todos os reinos, em algum momento entre os anos de 245 e 247 após a conquista, como a segunda dos filhos do príncipe Jaehaerys Targaryen com sua senhora esposa, a princesa Shira. Ela contava então com um irmão mais velho, o príncipe Aerys. Muito pouco é conhecido a respeito dos primeiros anos de infância e juventude de Rhaella, para além do fato de que ela teve um pequeno período de flerte com Sir Bonifer Hasty, um cavaleiro das Terras da Tempestade, mas tal flerte pouco tempo durou, pois o homem era considerado de nascimento muito baixo para sequer ser levado em conta para estar com uma princesa real. Ao invés disso, Rhaella foi casada ainda em tenra idade ao irmão Aerys, seguindo a tradição valeriana de sua casa, e sob o comando do pai de ambos, que fora influenciado a tomar tal decisão pela intervenção de uma suposta bruxa da floresta trazida à corte por Jaime de Pedravelhas. Segundo a tal bruxa, o príncipe que fora prometido, o objeto de uma antiga profecia, seria originado a partir da linhagem de Aerys e Rhaella, tornando Jaehaerys determinado a casá-los, quer quisessem, quer não, para o cumprimento de tal profecia. O pai de Jaehaerys, o rei Aegon V, estava frustrado com a decisão do filho, mas ainda assim lhe permitiu prosseguir com o arranjo, percebendo quão importante ele era para Jaehaerys. Apesar disso, no dia do casamento, era notório a todos os presentes, incluindo aí um jovem de nome Barristan Selmy, que não havia nenhum amor, carinho ou calor por parte do novo casal, e que ambos apenas faziam o que seu pai havia ordenado. Como princesa e, eventualmente, rainha dos Sete Reinos, Rhaella teria naturalmente diversas damas de companhia, e estas incluiriam a princesa Dorneza, mãe do príncipe Doran e de seus irmãos, e também a senhora Joanna Lannister, esposa de Lord Tywin, que esteve na corte entre 259 e 263. O ano 259 após a conquista, aliás, assistiu ao primeiro nascimento de um filho do casal, o príncipe Rhaegar, enquanto se encontravam com a corte na fortaleza de veraneio de Solar Estival, no alto das Montanhas Vermelhas de Dorne. Contudo, o feliz acontecimento do nascimento foi ofuscado completamente pelo desastre que destruiu o palácio, causando as mortes de diversos cortesãos, incluindo aí o próprio rei Aegon, o que levou Jaehaerys a subir ao trono como segundo de seu nome naquele mesmo ano. Jaehaerys era um governante fraco, no entanto, tanto em índole quanto em corpo, e em 262 ele já havia falecido, o que significou que Aerys subiu ao poder real, também como segundo de seu nome, e Rhaella, por consequência, tornou-se a rainha dos Sete Reinos. Após o nascimento do príncipe Rhaegar, o casal real enfrentou uma série de problemas sérios para conceber novos filhos, conforme era esperado deles. Em 263 e 264, a rainha teve 2 abortos. Em 267, nasceu a princesa Shaena Targaryen, que morreu ainda no berço. Em 269, veio o príncipe Daeron, que viveu apenas durante meio ano. O ano de 270 assistiu ao nascimento e morte prematura de mais um príncipe ou princesa, não se sabe ao certo, e em 271 houve mais um aborto. O ano de 272 testemunhou o nascimento prematuro em 2 meses do príncipe Aegon, que morreu no ano seguinte, e 273 ainda haveria mais um nascimento, do príncipe Jaehaerys, mas que infelizmente faleceu mais tarde ainda no mesmo ano. A princípio, Aerys se mostrou compadecido com a dor da esposa pelos muitos filhos perdidos e abortos, e tentou reconfortá-la em seu luto, mas o número elevado de desastres familiares começou a fazer com que Aerys se tornasse suspeitoso de certo modo. Ele começou a afirmar que ela lhe havia sido infiel, e que as crianças mortas eram na realidade bastardas, que haviam sido mortas pelos deuses para que nenhuma criança ilegítima entrasse na linha sucessória ao trono. Por isso, por volta de 270 após a conquista, Rhaella foi confinada à fortaleza de Maegor, e o rei decretou que 2 septãs a acompanhariam durante todo o tempo, inclusive dormindo com ela em seus aposentos, para garantir que ela se mantivesse fiel. A morte do príncipe Jaehaerys em 274, no entanto, fez com que as suspeitas de Aerys mudassem de alvo, deixando de recair sobre Rhaella e sendo direcionadas à sua ama seca, que foi simplesmente decapitada por ordem do rei, em um acesso negro de fúria. Ele mais tarde se convenceu, sabe-se lá por quê, que Jaehaerys havia sido na realidade envenenado por sua amante, e por conta disso ordenou que ela e toda a sua família fossem torturados até a morte.
Após esse terrível fato, Aerys jejuou durante uma quinzena, fez uma caminhada de penitência até o grande septo de Baelor e orou ali com o Alto Septão, para pedir aos deuses que perdoassem os pecados cometidos por si mesmo devido à sua infidelidade e pelos outros, e permitissem a ele e à esposa que tivessem filhos saudáveis. Depois, ele declarou que daquele dia em diante apenas dormiria com sua esposa, para apaziguar a contrariedade dos deuses e, mais importante ainda, para garantir ele mesmo que ela permanecesse fiel a ele. Até onde se sabe, apesar de ser famoso por seus devaneios, Aerys cumpriu ao menos essa promessa, não tomando mais nenhuma amante do ano 275 em diante. No ano 276 após a conquista, talvez por conta dos atos piedosos de Aerys ou por pura sorte, Rhaella finalmente deu à luz um menino saudável, que foi nomeado Viserys, e por medo de que a criança logo seguisse os irmãos para a sepultura, Aerys ordenou que a própria guarda real protegesse o bebê dia e noite, para impedir que qualquer um sem autorização se aproximasse dele. Nem mesmo a própria Rhaella estava isenta desse escrutínio, e não tinha autorização para ficar a sós com o próprio filho. Aerys também determinou que seu provador real sugasse os seios de sua ama seca, para garantir que a mulher não envenenasse os próprios mamilos. Quando Lord Tywin anunciou que um torneio seria realizado fora das muralhas de Lannisport em honra ao nascimento do príncipe Viserys, Aerys ordenou que Rhaella e o menino permanecessem na corte, como medida de segurança, e mais tarde, em 281, durante o grandioso torneio de Harrenhal, Rhaella e Viserys mais uma vez foram ordenados a se manterem na corte, para sua própria proteção. Nos anos mais agudos do casamento entre Aerys e Rhaella, a situação da rainha já não era apenas de solidão e clausura, mas sim de terror. A mente do rei já estava divagando e a mácula Targaryen já estava em pleno vigor, fazendo com que ele agisse de maneira suspeitosa e truculenta com aqueles à sua volta dos quais ele suspeitasse minimamente. De acordo com as memórias de Sor Barristan, a rainha fazia o seu melhor para proteger Viserys da insanidade do pai, deixando a criança na ignorância do fato de que Aerys estava se tornando cada vez mais insano, e de acordo com Sor Jaime, Rhaella passou anos ignorando ela mesma a descida do marido às raias da loucura, talvez como uma forma de conseguir lidar com um fato tão duro, e conseguir minimamente tocar adiante sua vida a despeito da mácula de Aerys. Nesse período, a vida de Rhaella se tornou ainda pior quando Aerys desenvolveu um estranho fetiche sexual. Ele se sentia excitado pelo fogo e era atraído pela ideia de ver pessoas sendo mortas queimadas vivas. Dessa forma, sempre que ele executava alguém através desse método, ele observava todo o procedimento e mais tarde ia aos aposentos de sua esposa, onde a tomava de maneira violenta, mordendo seus seios e possuindo-a de uma maneira que só pode ser definida como um estupro, enquanto os guardas reais permaneciam do lado de fora da Câmara Real impotentes. Depois de tais estupros, as damas de companhia de Rhaella não podiam evitar de notar diversas equimoses, arranhões e marcas de mordidas por todo o seu corpo, demonstrando a ferocidade dos métodos de Aerys. Pouco após a chegada a Porto Real da notícia da morte de Rhaegar na Batalha do Tridente, o rei Aerys determinou que sua rainha, que se encontrava grávida embora ainda não soubesse disso, bem como seu agora herdeiro Viserys, deveriam deixar a cidade, para garantir que houvesse um herdeiro Targaryen com o qual Robert teria de contender caso o pior acontecesse. Despachado junto a eles, o mestre de armas da Fortaleza Vermelha, Sir William Darry, ficou encarregado pessoalmente de sua proteção, para evitar que qualquer força-tarefa rebelde fosse capaz de pegá-los durante o deslocamento até Pedra do Dragão. Pouco tempo depois, quando Rhaella já se encontrava a caminho da Fortaleza Insular, o saque a Porto Real aconteceu, e tanto Aerys quanto a esposa e os filhos de Rhaegar foram mortos, significando que ela, seu filho Viserys e a criança que tinha em seu ventre eram os últimos Targaryen ainda vivos. Como Aerys, Rhaegar e seu filho Aegon haviam todos sido mortos, Rhaella tratou de coroar Viserys como o terceiro de seu nome, usando para isso sua própria coroa, para que não houvesse um vácuo de poder na dinastia. Mas ainda assim, o entendimento dos grandes lords de Westeros havia mudado após o Tridente e o saque a Porto Real, e agora Robert Baratheon era percebido como o verdadeiro rei de Westeros, de forma que o título de Viserys era, quando muito, apenas nominal.
9 meses após navegar desde a capital, em fuga, até Pedra do Dragão, Rella finalmente deu à luz sua única filha a sobreviver, uma criança a qual ela nomeou como Daenerys, enquanto uma terrível tempestade de verão rugia do lado de fora da fortaleza. Pouco tempo depois disso, Rella faleceu devido às complicações decorrentes do parto, com algo em torno de 37 a 39 anos de idade, após uma vida curta, melancólica e triste, marcada pelos abusos, pela infelicidade e pelo medo.